A mensagem de hoje tem como título Fechar ferida feita. E hoje falaremos sobre sentimento de culpa. Sentimento de culpa é um sentimento que antecede a ansiedade até. E como base, o versículo de hoje está em primeira carta de João, capítulo número 3, verso 20, que diz: Pois se o nosso coração nos condena, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha o verso 21. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Olha o contraste. O 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Bloco 1. Nós vamos iniciar com uma questão, com uma pergunta que é assim: você tem sentimento de culpa? Porque a culpa é uma das forças mais destrutivas que habita no coração humano. Quando o nosso coração nos condena, nos culpa, aponta o dedo para você mesmo. Maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, mas só Ele pode fazer isso por você. A partir de agora, eu gostaria que você examinasse as estacas que sustentam a tua fé. Você caminha de fé em fé? Então examine, verifique se uma dessas estacas está escrito: Deus é maior, Deus é soberano, porque nós vamos precisar dessa estaca hoje na tua história de vida. Não somente a culpa, mas também o seu sentimento reverso, ou seja, aquilo que acompanha a culpa. Amargura, falta de perdão, ressentimentos, tudo isso vai alicerçando a tua vida. Em Lucas 13:11 está escrito: havia uma mulher que há 18 anos andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A culpa enverga e pesa sobre os ombros. É um dos sentimentos mais terríveis, porque essa culpa traz paranoias, medos e qualquer coisa de ruim que acontece. Você acha que já é punição de Deus. Já pesa sobre você. Porque você tem medo de tudo e sobre tudo. Quer um exemplo? Você tem medo de vir à tona e que os outros saibam o que gerou esse sentimento de culpa. Você tem medo de ficar totalmente exposto. É uma pessoa medrosa. E é como uma voz que fica insistindo dentro de você. O culpado é uma pessoa medrosa. Sim, o seu fracasso é maior do que o perdão. Você não se perdoa. Olha como é terrível isso. É uma mão pesada sobre você dia e noite, sem cessar. Você se sente sempre endividado. O rei Davi, o grande rei Davi de Israel, manipulou uma forma de matar Urias, o esposo de Batseba. Ser morto não teve como. Davi o assassinou e tomou o quê? A sua esposa para si, que é Batseba, ou seja, um adultério. A princípio passou escondido aos olhos do povo, mas não foi ignorado pelo Senhor. Rei Davi passou a viver a sua mentira e o seu sentimento de culpa, até que Deus usou o profeta Natã, revelando toda a verdade. A culpa não resolvida transforma você em uma pessoa infeliz, cansada, irritada, estressada e inquieta. Difícil governar tudo isso. O rei Davi escreveu em Salmo 32, versos 3 e 4. Porquanto eu mantinha os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Que grande sofrimento Davi passou. E Davi recebe o perdão desse Deus Todo-Poderoso, onde as transgressões são perdoadas, não atribuem culpas nenhuma. Está escrito em Salmo 32, o verso 1, que diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Sabe o que é bem-aventurado? É mais que feliz. Cujo pecado é coberto. Mas só Deus pode fazer isso, eliminar. Olha o bloco número 2, um novo tema. E você
agora na mão de um chantagista. Já pensaste nisso? A culpa passa a ser uma arma do chantagista. Ele usa a culpa para manter o outro de joelhos à sua mercê. Quer um exemplo? Quer mesmo? Relacionamento abusivo. Pronto, tá aí. Até pensa que é amor, mas é um sentimento de culpa. É uma síndrome. Pensa que ama o sequestrador dos teus sentimentos. Amor não é isso. Você quer amar e ser amado? Quando imputamos culpa ao outro, achamos que temos créditos a receber. Na nossa conta, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, débitos e créditos são dívidas impagáveis. Olha que terrível. Jesus nos recorda que possamos ter dívidas impagáveis com Deus e com os outros. A solução de Deus, tanto para devedores como para credores, quanto para os que sofrem danos irreparáveis, sem conserto. Não tem conserto? Tem. Em Deus tem. É o perdão. Deus criou o perdão. O único remédio para dívidas impagáveis é o perdão. Vamos ver melhor isso? E só Deus perdoa pecados, para limpar de vez e jogar no abismo do esquecimento. Em primeira carta de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nada mais vai ficar sobre os teus ombros. No caso de dívidas impagáveis, apenas uma das duas soluções é possível. Olha eu no relacionamento. O relacionamento entre as partes acaba, isto é, se dissolve tragado por mágoa, ódio, cinismo, indiferença e desejo de vingança. Ou tem a grande experiência de viver o perdão. Agora você começa a ter um novo e vivo caminho. É importante destacar que Jesus perdoa a todos em todo o tempo. Não tenha mais medo, hein? Tá? A perfeição não existe, não é possível. O ser humano não para de errar, portanto, não pode parar de perdoar. Hoje nós estamos aprendendo princípios muito sólidos e fortes que vêm direto do trono de Deus para a nossa vida. Em Mateus 18, 15 e 22 diz, nos versículos 21 e 22, Pedro abre um questionamento com o Mestre Jesus e ele diz: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? E Jesus lhe diz: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Este número é infinito. Perdoar sempre. O perdão é algo que Deus criou para possibilitar a continuidade de relacionamento entre pessoas, entre corações. É o acerto de dívidas impagáveis. Jesus, na cruz do Calvário, pagou todas as dívidas. Perdoados estão os teus pecados, sentimentos curados, todos. Você está livre. Efésios 1,7 diz: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa essa graça divina, né? Sobre nós. Deus escolheu te perdoar. Eu sei que a tua dívida comigo, Deus falando, é impagável. Mas eu prefiro sofrer esse dano do que te perder. Perdoar o outro é acolher o prejuízo, porque não quero te perder, eu te amo. Em Deus, o homem vive na graça e não na culpa. Assim é a alma leve, é a alma tranquila. Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A culpa agita a alma, a graça acalma. Temos que pedir a Deus capacidade de perdoar, porque sozinho não conseguiremos. Não temos isso em nós. Não dá. A experiência do perdão é só em Deus. É a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode ter. É a graça de perdoar. Jogue fora
Jogue fora suas culpas, fardos pesados nos ombros, notas de créditos que você guardou e espera receber daqueles que lhe feriram, que lhe causaram mal. Perdoa. Chega. Basta. Quem perdoa sai ganhando. Tudo para viver bem. Sabe por que continuamos? Porque temos o perdão de Deus. Senão a vida para. A vida estanca. Você bloqueia a tua vida por falta de perdão. Seja sábio. Pense bem. Em Mateus 6,14 diz: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o Pai Celeste vos perdoará. É sequência. Bloco 3. Inadequado é. Olha os itens. Inadequado é manter o sentimento errado dentro de nós e ainda alimentando aquele sentimento ruim. Tentar manter a mente cheia de Deus e de culpas ao mesmo tempo. Não funciona. Não faça isso com você. Olha o que está escrito em Romanos 3,10. Não há um justo, nem sequer um. Somos imperfeitos, falhos, pequenos, mas não é para sermos inferiores e culpados. Deus nos quer livres, e sim para sermos livres e perdoados. Em João 8,36 diz: assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer alguns exemplos da Bíblia de incapazes? Querem ver? Gideão, o menor da sua casa, não se sentia capaz de cumprir com aquilo que Deus o pediu. Mas Deus o capacitou, então ele foi. Moisés, vaso de barro, não sou capaz de ir. E Deus diz: vai, eu sou contigo. Deus te usa para que a excelência não seja do barro, mas dele. É ele que vai fazer isso por você. Você não tem, mas ele tem. Paulo, o perseguidor de cristãos, Deus o chamou em Atos número 9, eliminando todo o sentimento de culpa. Lembra o que aconteceu logo em Atos? Estevão, o diácono, morrendo aos seus pés? Deus tirou todo o sentimento de vida, aleluia, aleluia, que existia em Paulo. Não podemos permitir que o pacote religioso, que pessoas perfeccionistas venha confrontar com a verdade divina, com a verdade de Deus. Não permita. Muitas vezes, porque Deus trabalha com pessoas imperfeitas. Nós somos falhos. Nós temos que entender isso. Salmos 10:17 diz: tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás o seu clamor. Outro inadequado. Inadequado é quando nos comparamos ou somos comparados com pessoas mais perfeitas, ou seja, melhores que nós. Porque no mundo sempre acharemos pessoas melhores que nós, sempre existirá. Gênios como Einstein, Beethoven, Leonardo da Vinci, não podemos nos comparar com ninguém. John Wesley, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, como? Estamos distantes. Senão você vai se diminuindo, gera culpa, complexo de inferioridade, você se sente imprestável, inútil, basta se comparar com alguém acima de você. Outro inadequado. Inadequado é colocar metas a serem atingidas acima do ser humano. Gera culpa no coração por não ter maturidade para cumprir. Cobrar do filho algo fora do tempo. Você sufoca o teu filho. Ele não tem condições de oferecer isso ainda para você. A culpa suga a vida de nossa alma. A graça restaura. O que você quer? O evangelho da culpa ou o evangelho da graça? Deus não espera de cada um mais do que você possa dar ou fazer. Deus deu capacidade a todos e será cobrado pelo que você sabe fazer. Deus se agrada de ti, como você é. Venha como estás. Todo o processo de maturidade acontecerão falhas, tropeços, é aprendizado. São os primeiros passos. Andar e cometer erros. Andar e cometer erros. Ser perfeito são as nossas intenções. E ser santo? Os intentos do coração são corretos,
puros, sempre verdadeiros. É isso. A fidelidade de Deus nos traz quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Nós vimos 70 vezes 7. Somos humanos e Deus nos ensina: ande na luz como na luz Ele está. Ou seja, perdoando sempre. Em 1 João 1,7 diz: se, no entanto, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Evangelho da Graça não te rejeita, não te derruba, não acaba com aquele que errou. Se você errou, escute. Mateus 12:20 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o quê? O juízo. Deus jamais esmagará aquele que está no chão humilhado. Ele quer te levantar, Ele quer te erguer, Ele quer te colocar de pé, Ele se importa com você. Se você se sente no chão quebrado, Deus está aqui e está aí com você também, para te levantar e para erguer. O Evangelho da Graça tem perdão, traz reconciliação, através da justiça reparadora deste Deus. É Ele que vai fazer. Salmo 85:10. Ouça esse versículo: a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. É isso que você procura? A misericórdia, a verdade, a justiça e a paz? Ela está aí. Você quer o evangelho da culpa ou o evangelho da graça? Conclusão: viver sem culpa significa não aceitar viver em dívidas. Jesus, na cruz do Calvário, através do seu sangue, livrou-nos de toda a culpa. Em Salmo 32:5 diz: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha como vai ficando leve. Pelo sangue de Jesus sou justificado e curado, sarado de toda a culpa. Em João 1:29, João o batizador diz assim para Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando na sua direção. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Aceite esse Jesus. Aceite de verdade, aceite de todo o coração. Você vai viver isso. Deus escolheu te amar. Aleluia, é isso que Ele te escolheu. Não aceite que Deus te trate diferente a cada falha, porque Deus não é assim. Deus não é instável. Ele não muda de humor conforme os teus erros, conforme a tua falha. Quer alguns exemplos? Deus não rejeitou Jacó, que era um enganador, mas Deus o transformou em Israel. Deus não rejeitou Pedro, era teimoso, mas Deus o transformou. Deus não rejeitou Tomé, era descrente, mas Jesus mostrou as suas mãos furadas e Tomé passou a acreditar. Não aceite chantagens do diabo. Em Tiago 4:7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Isto significa: Deus quer que você ande com Ele sempre nas suas dificuldades. Não fuja, fica do lado de Deus, continue e Ele arrancará todas as dúvidas. Filipenses 3:13-14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. É isso que Ele tem para você. Em 2 Timóteo 4:18 diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Coloque-se inteiramente sobre os cuidados desse Deus. Você verá que é possível, sim, é possível não andar ansioso por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de ti. Não vale a pena. Vamos orar?
Deus, muito obrigado, porque, Senhor, a Tua palavra fala mais forte a cada coração, ministra a cada vida. Senhor, vai de encontro a cada necessidade. É como o pão nosso de cada dia, Senhor, que supre cada necessidade diferente, porque cada ser humano, cada pessoa tem a sua necessidade. Então, Deus, que esta palavra vá de encontro à necessidade de cada um, Senhor, e abrace, Senhor, e pegue no colo aquele que está precisando hoje desta palavra, em nome de Jesus. Amém.